eu falei, já que eles já leram 2, agora eu passei 5. Só que a gente não vai ler os 5 hoje, tá tranquilo? Então tá favorável, vamos lá. Assim, a gente vai fazer uma leitura também do mesmo jeito da semana passada, não em tamanho. A gente vai ler o verso 22, do 1 ao 6. Depois a gente vai pular. A gente vai pular para o 47, pode ser? Não é para ignorar o versículo 7 até o 46, não, mas você leu em casa, quer dizer, ela leu, né? Ela e mais duas pessoas, 3 pessoas leram. Glória a Deus pela vida de vocês. Vocês estão dando mole, vocês deviam estar lendo aí e tal, estão de bobeira, mas amém. Vamos ler então? Antes disso, eu queria só fazer uma breve oração. Feche seus olhos aí, vai, bota a mão no teu coração e já coloca a tua expectativa no Espírito Santo, vai. Espírito Santo de Deus, cara, a gente está muito animado, porque com certeza o seu poder vai agir durante essa palavra. Com certeza nós seremos radicalmente, assim, abalados nas nossas estruturas que não deveriam estar aqui. Com certeza a mensagem da tua cruz, da tua entrega, tem mudado vidas na história. E hoje, com certeza, mais uma vez vai mudar a nós. É no teu nome que nós oramos, Jesus. E dizemos amém. Amém. Vamos lá, então. Como eu disse, assim, os títulos dos textos, eles até falam algo sobre o texto, mas nunca falam tudo, né? Aqui está dizendo a conspiração, né? Nossa, mas quem assiste seriado aí, né, de conspiração e tal. Mas essa conspiração aqui, normalmente um seriado a conspiração é sempre contra a bandeira dos Estados Unidos, né? Essa aqui é contra a maior bandeira que já foi levantada na humanidade, que é o amor de Deus. Vamos lá. Estava se aproximando a festa dos pães sem fermentos, chamada Páscoa. Os chefes dos sacerdotes e mestres da lei estavam procurando um meio de matar Jesus, mas tinham medo do povo. Então, Satanás entrou em Judas, chamado Iscariotes, um dos 12, e Judas se dirigiu aos chefes dos sacerdotes e os oficiais da guarda do templo, e tratou com eles como lhes poderia entregar Jesus. A proposta muito os alegrou, e eles prometeram muito dinheiro, e ele consentiu e ficou esperando uma oportunidade de se entregar Jesus quando a multidão não estivesse presente. Verso 47, pula aí. Nesse meio termo aí é a Santa Ceia, né? Jesus, o último momento dele com os discípulos. Não ignore essa informação. Agora, pula para o 47. A gente está falando de Judas, traindo Jesus. Enquanto Jesus ainda falava, apareceu uma multidão que conduzida por Judas, um dos 12. E esse se aproximou de Jesus para saudá-lo com um beijo. Mas Jesus lhe perguntou: Judas, com um beijo você está me traindo o Filho do Homem? Ao verem o que ia acontecer, os que estavam com Jesus disseram: Senhor, atacaremos com espadas. E um deles, todo mundo sabe que é Pedro, feriu o servo do sumo sacerdote, decepando-lhe a orelha, à direita. O Senhor Jesus, porém, respondeu: basta! E tocando na orelha do homem, ele o curou. Então, Jesus disse aos chefes de sacerdotes e aos oficiais da guarda do templo, e aos líderes religiosos que tinham vindo procurá-lo: estou chefiando alguma rebelião, para que vocês tenham vindo com espadas e varas? Todos os dias eu estive com vocês no templo, e não levantaram contra mim a mão. Mas essa é a hora de vocês, quando as trevas reinam. Então, prendendo-o, levaram-no para a casa de um sumo sacerdote. Pedro seguia à distância, mas quando acenderam fogo no meio do pátio, sentaram ao redor dele, e Pedro sentou com eles.
Uma criada viu sentado ali à luz do fogo, olhou fixamente para ele e disse: esse homem estava com ele. Mas ele negou: mulher, eu não te conheço. Pouco depois, o homem o viu e disse: você também é um deles. Homem, não sou, não sou, respondeu Pedro. Cerca de 1 hora mais tarde, outro afirmou: certamente esse homem estava com ele, pois é galileu. E Pedro respondeu: homem, eu não sei do que você está falando. Falava ele ainda, quando o galo cantou. O Senhor voltou-se e olhou diretamente para Pedro. Então Pedro lembrou da palavra que o Senhor tinha dito: antes que o galo cante, você me negará 3 vezes. Saindo dali, chorou amargamente. Os homens que estavam detendo Jesus começaram a zombar e bater nele. Cobriam os olhos e perguntavam: profetiza! Cadê a palavra de conhecimento agora, né? Quem foi que lhe bateu? E lhe dirigiram muitas outras palavras de insulto. Ao amanhecer, reuniu-se o sinédrio, tanto os chefes dos sacerdotes quanto os mestres da lei, e Jesus foi levado perante eles. Se você é o Cristo, diga-nos, disseram eles. Jesus respondeu: se eu vos disser, não crereis em mim, e se eu perguntar, não me respondereis. Mas agora, diante do Filho do Homem, estará assentado à direita de Deus, o Todo-Poderoso. E perguntaram-lhe todos: então você é o Filho de Deus? Vós estáis dizendo que eu sou, respondeu ele. E disseram: por que precisamos de mais testemunhas? Acabamos de ouvir dos próprios lábios dele. Então toda a assembleia levantou-se e levou a Pilatos, e começaram a acusá-lo, dizendo: encontramos esse homem subvertendo a nossa nação. Ele proíbe o pagamento de impostos a César, e se declara o próprio Cristo um rei. Pilatos, porém, perguntou a Jesus: você é o rei dos judeus? Tu o dizes, respondeu Jesus. Então Pilatos disse aos chefes dos sacerdotes e à multidão: não encontro motivo para acusar esse homem. Mas eles insistiram: ele está subvertendo o povo e toda a Judéia com seus ensinamentos. Começou na Galileia e chegou até aqui. E ouvindo isso, Pilatos perguntou se Jesus era galileu. E quando ficou sabendo que ele era da jurisdição de Herodes, enviou a Herodes, que também estava em Jerusalém naqueles dias. Quando Herodes viu Jesus, ficou muito alegre, porque havia muito tempo que queria vê-lo, pelo que ouvira falar dele, e esperava vê-lo realizar algum milagre. Jesus, o entretenimento, né? Interrogou com muitas perguntas, mas Jesus não lhe deu resposta. Os chefes dos sacerdotes e os mestres da lei, que ali estavam acusando com veemência. Então Herodes e os seus soldados ridicularizaram-no, zombaram dele, vestiram-no com um manto esplêndido e mandaram de volta a Pilatos. Herodes e Pilatos, que até ali eram inimigos, naquele dia se tornaram amigos. Pilatos reuniu os chefes dos sacerdotes e as autoridades do povo, dizendo-lhe: vocês me trouxeram esse homem como alguém que estava incitando o povo à rebelião. Eu o examinei na presença de vocês e não achei nenhuma base para as acusações que fazem contra ele. Nem Herodes, pois ele mandou de volta para nós. Como podem ver, ele nada fez que mereça a morte. Portanto, eu o castigarei e depois eu o soltarei. Interessante, né? Jesus vai levar um castigo só e vai ser solto. Engraçado que o Superior Tribunal de Justiça decidiu que Jesus ia cumprir uma pena leve, não tão leve assim, mas ia para casa. Mas sabe o que é mais interessante? Vamos continuar. Portanto, eu castigarei e o soltarei.
ele era obrigado a soltar um preso durante a festa. A uma só voz, eles gritaram: acaba com ele, solta-nos Barrabás. Barrabás havia sido lançado na prisão por causa de uma insurreição, uma revolta, na cidade e por assassinato. Desejando soltar a Jesus, Pilatos insistindo na inocência de Jesus, né? Pilatos dirigiu-se a eles novamente, mas eles continuaram gritando: crucifica-o, crucifica-o. Pela terceira vez ele falou: por quê? Que crime esse homem cometeu? Eu não encontrei nada nele digno de morte. Eu vou mandar castigá-lo e depois soltarei. Eles, porém, pediam insistentemente, com fortes gritos, que ele fosse crucificado, e a gritaria prevaleceu. Então Pilatos decidiu fazer a vontade deles. Libertou o homem que havia sido lançado na prisão por insurreição e assassinato, aquele que eles haviam pedido, e entregou Jesus à vontade deles. Enquanto levavam, agarraram Simão de Cirene, que estava chegando do campo, e colocaram a cruz às costas, fazendo carregá-la atrás de Jesus. Um grande número de pessoas o seguia, inclusive mulheres que lamentavam e choravam por ele. Jesus voltou-se e disse-lhes: filhas de Jerusalém, não chorem por mim, chorem por vocês mesmas e por seus filhos, pois chegará a hora em que dirão: felizes as estéreis, os ventres que nunca geraram e os seios que nunca amamentaram. Então dirão as montanhas: caia sobre nós, e as colinas: cubra-nos. Pois se fazem isso com a árvore verde, o que acontecerá com a árvore seca? 2 outros homens, ambos criminosos, também foram levados com ele, para serem executados. Quando chegaram ao lugar chamado Caveira, ali o crucificaram com os criminosos, um à sua direita e o outro à sua esquerda. E Jesus disse: Pai, perdoa-lhes, pois não sabem o que eles estão fazendo. Então eles dividiram as roupas dele, tirando sortes. O povo ficou observando e as autoridades o ridicularizavam. Salvou os outros, né? Diziam: salva-te a ti mesmo. Se é o Cristo de Deus, o escolhido. Os soldados, aproximando-se também, zombavam dele, oferecendo-lhe vinagre. Diziam: se você é o rei dos judeus, salve-se a si mesmo. Havia uma inscrição acima dele que dizia: esse é o rei dos judeus. Um dos criminosos que ali estavam dependurados lançava-lhe insultos: você não é o Cristo? Salve a si mesmo e a nós. Mas o outro criminoso o repreendeu, dizendo: você não teme a Deus, nem estando sobre a mesma sentença? Nós estamos sendo punidos com justiça, porque estamos recebendo os que os nossos atos merecem. Mas este homem não cometeu mal nenhum. Então ele disse: Jesus, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. E Jesus respondeu: eu lhe garanto, hoje você estará comigo no meu reino real, ou no paraíso, como quiser. Já era quase meio-dia, as trevas cobriram a terra, e às 3 horas da tarde, o sol deixara de brilhar, e o véu do santuário rasgou ao meio, e Jesus bradou bem alto e disse: Pai, nas suas mãos eu entrego o meu espírito. E tendo dito isso, expirou. O centurião, vendo o que havia acontecido, louvou a Deus, dizendo: certamente este homem era justo.
E todo o povo que se havia juntado para presenciar o que estava acontecendo, ao ver isso, começou a bater no peito e afastar-se. Mas todos os que o conheciam, inclusive as mulheres que o haviam seguido desde a Galileia, ficaram de longe observando essas coisas. Encerro aqui, pode parar. Pastor, você lê bastante grande, né? Que você não lê a Bíblia a semana toda, aí você vai lendo Bion? Não, mano, é porque eu tenho uma ideia que a Bíblia consegue falar por si só, assim, poderosamente. Porque se eu não expressar mais nada nesse sermão, você já está com Jesus aí, você está entendendo? Se eu não falar mais nada nesse sermão, o próprio Cristo já revelou a sua morte em você. A própria palavra dele já inseriu no teu coração sentimentos que estão provocando você. Pastor, mas eu nem creio nisso, eu nem estou vendo, eu nem estou nem aí para isso. Não importa, crendo ou não em Jesus, aquilo que Ele é, a sua história, as suas ações e até mesmo e principalmente a sua morte, nos deixam completamente perplexos. Ou não foi isso que aconteceu com essa multidão? Ou não foi isso que aconteceu com os soldados? Ou não foi isso que aconteceu com Pilatos, com Herodes? Todos não sabiam o que fazer dele. Todos, quando tinham que enfrentá-lo pessoalmente, sabe, queriam dizer sua opinião, queriam se expressar, queriam realmente poder tentar entender por o que leva um homem inocente até uma cruz. Sabe, seria muito interessante contar a história de um cara que cometeu pecados e crimes, e dizer, era um criminoso, foi parar na cruz. Mas Jesus, por que que ele foi para lá? O que aconteceu? Por que é que a multidão que antes recebia seus toques, seus milagres, o avivamento, recebia promessas, agora cantava, levem-no, matem-no? E a gente já está cansado de saber que mais do que qualquer outro ser humano nessa terra, Jesus, ele sempre está disposto, ele vem totalmente para romper com todos os sistemas de pensamento exclusivamente humanos. Jesus, ele não cometeu nenhum crime visível, mas o crime de Jesus não era o que ele fazia por fora. O crime de Jesus estava completamente ligado a quem ele era por dentro. O que incomodava a multidão não era o que Jesus curava. O que incomodava os Pilatos, o Herodes, o que incomodava esses mestres da lei, fariseus, é que dentro de Jesus havia algo que irritava todas as pessoas. Dentro de Jesus, ele era alguém completamente inabalável. Inabalável, irmão. Pensa uma coisa que eu odeio, que eu prometi a Deus, que eu virei e falei, Deus, nunca mais vou fazer na minha vida. Debate de Facebook. Ontem estava lá eu. Desgramado. Depois eu fiquei com ódio de mim mesmo. Irmão. Não porque eu tenha falado alguma besteira, ou que eu tenha, mas assim, irmão. Sabe, Jesus me chamou para ser algo maior do que os debates de Facebook. Que isso, pastor, mas é bom, que ajuda a construir pensamento. Irmão, se for depender de Facebook para ter intelectualidade, se mata. Sabe por quê? No Facebook, o que se fala
é o que está na cabeça de qualquer um. Por isso que a pergunta é: o que você está pensando? Você está entendendo? O que você está pensando agora? E o que você está pensando normalmente depende do seu estado de alma. Estou bem humorado hoje, estou feliz, vou postar uma piada. Estou mal-humorado, estou em guerra política, estou em guerra religiosa, estou em guerra ideológica. Terminei com meu namorado. Facebook, cara, ele é bíblico, não é possível. Tem uma opção no Facebook, quando você termina namoro, que ele pergunta assim: deseja, como é que é? Deseja ativar a opção de não ver postagens dessa pessoa por 2 meses. Facebook já vi, ó, cara, te dá um conselho aqui. Fica lendo o que essa pessoa posta quando termina não, que o negócio vai dar ruim, cara. Facebook é demais nesse sentido aí, cara, me amarro. Acho que ele tem uns conselhos top, assim. Deseja ocultar a sua publicação de uma pessoa específica? Glória a Deus, sim, adoraria. A gente que gosta de escrever para dar recado mesmo. A gente que gosta de... Hoje eu vou detonar as feministas. Então hoje eu vou detonar o Malafaia. Então hoje eu vou detonar... Não vou ficar citando, não, vou pensar que eu tenho preconceito. Eu não tenho preconceito com ninguém, gente. Seu preconceito mesmo é comigo mesmo, que eu estou em crise, assim, de julgar os outros. Aliás, antes da gente seguir aqui com Jesus, vamos seguir com Jesus de outra maneira. Pastor, você está falando da crucificação, mas minha pergunta mesmo é se eu posso ir no Rock in Rio. Você vai falar de Jesus aí, mas assim, dá para falar do Rock in Rio primeiro aí? Não. Eu posso assistir o Justin? Mesmo que ele tire a camisa assim, mas é rapidinho. Faz uns negócios lá, entende? Baby, Lollapalooza, a Priscila Alcântara foi, pastor. Priscila Alcântara tocou aqui no púlpito da igreja aqui, né, pastor? Tu falar que não agora vai ficar ruim pro senhor, né? Irmão, você vai onde você quiser. Porque no fundo, você vai ser apedrejado de qualquer jeito. Você vai ser crucificado de qualquer jeito. A pergunta é se o seu interior é abalável ou não. E eu queria falar sobre isso com você, cara. Por que Jesus se tornou um cara duro de matar? Complicado matar Jesus. Pilatos taca para Herodes, que devolve para Pilatos. A multidão meio que faz uma votação, porque quando todo mundo vota junto, ninguém assume a responsabilidade. Não fui eu que botei o Temer lá não. Dilma então, esquece. Eu não votei no PT. A gente gosta, né? Não é culpa minha, eu votei consciente. Aí estava Dilma lá, estava todo mundo espancando, que eu também estava. Aí entra o Temer, agora está todo mundo elogiando. Não é ruim, eu assisti hoje o jornal lá de manhãzinha, falando assim, ou ontem, falando assim, ontem à noite, popularidade do governo Temer caindo. Aí os vermelhinhos e branco falam assim, a gente avisou. A pessoa fala assim, bom dia, primeiramente, fora Temer. Né? Então, desse jeito, e eu não estou fazendo uma crítica a você não. Eu estou falando, cara, que quando a gente é massa, todo mundo aqui, ouvindo o que o pastor vai falar, e o pastor vai falar um negócio, e o que ele falar é verdade, porque está todo mundo aqui vendo e rindo, e concordando. Então se tu falar diferente, vai ficar ruim para você depois. Mas entra na massa, que mesmo que seja errado, a massa toda está fazendo. Jesus, a multidão está atrás de você, Jesus, você é o salvador da humanidade. Jesus é o cara, Sermão do Monte, mais de 5.000 homens, fora mulheres e crianças, todo mundo falando, Jesus é nosso rei. Ei. Ao mesmo 10.000 homens e mulheres estavam lá em Jerusalém falando assim, mata, crucifica, assassina, quebra ele. Está entendendo? Quando a gente é da massa, a gente pode pensar a porcaria que for, que a gente pode se esconder atrás das pessoas. Quando a gente está no pensamento da massa, o importante
relutante a concordar. Todo mundo critica Pilatos porque ele lavou a mão. Mas Pilatos nem conhecia Jesus, cara. Pilatos está melhor do que Pedro. Pedro conhecia, Pedro andou junto, Pedro sabia quem ele era. Pedro tinha visto tudo que Jesus ensinou e fez. Pedro era o cara que andava colado com ele. Pilatos não fazia ideia de quem era ele, sabia da fama dele de longe. E quando Jesus está diante de Pilatos, Pilatos fala assim: gente, não podemos matar esse cara, não podemos assassinar esse homem, porque isso não é matar normalmente, isso é assassinar, isso é implicar sobre ele o ódio da humanidade, isso é implicar sobre ele o ódio da multidão. Pilatos está tentando ser sensato, sabe por quê? Porque Pilatos tinha responsabilidade sobre o que ele falava, sobre o que ele fazia e sobre o que ele pensava. Pilatos está melhor que muito crente. Porque se Pilatos fosse crente, ele seria um crente com opinião própria. Um crente que buscou conhecer a Jesus antes de falar sobre ele. O problema é que hoje todo mundo quer falar de Jesus. Vamos falar de Jesus. Jesus e o arco-íris, Jesus e os cinhos carinhosos, Jesus e os teletubbies, Jesus. Todo mundo fala de Jesus. Jesus não faria isso, Jesus não faria aquilo, Jesus não faria aquilo outro. Se Jesus estivesse aqui, ele não iria lá, ele não faria aquilo. Ou então o contrário, se Jesus estivesse aqui, ele iria sim, ele ia lá. Mas se ele fosse também, era para evangelizar. Se Jesus fosse também, era para ele fazer a diferença, que Jesus, o nome de Jesus é Jesus faz a diferença. Não é Jesus o Cristo, mas agora é Jesus o faz a diferença. Ou então, se Jesus estivesse aqui, ele nem estaria em templo, esse templo aqui não é de Jesus não, jogue tudo no lixo. A palavra eclésia, você não faz ideia do que significa, essa palavra que foi traduzida como igreja, tem nada a ver com o que está acontecendo aqui agora. A palavra eclésia, vamos para fora, então é bem fora da caixa, então agora que nós estamos fora da caixa, nós somos igreja de verdade, fora da caixa aqui, ó, a gente vai lá para a praça, e a gente fala que vai amar as pessoas mesmo, e vamos amar todo mundo aqui, e a gente ama e tal, nós somos Jesus. Irmão, vou falar um negócio para você, se você ficar tentando adivinhar quem é Jesus pela massa, você vai matar ele uma hora. Porque Jesus, ele não é conhecido por pensamento de multidão, Jesus é conhecido na intimidade. Jesus não foi à cruz porque ele queria causar. Jesus não foi à cruz porque ele tinha muitos pecados. Jesus foi à cruz porque ele era alguém escolhido para ir até aquele lugar. E só quem tem intimidade com ele, sabe que não foi a multidão que matou Jesus. Só quem tem intimidade com ele, sabe que não foi Pilatos por ter sido frouxo. Só quem tem intimidade com ele, sabe que não foi Judas porque o traiu. Quem tem intimidade com Jesus, já sabia que esse era o seu desígnio desde o início. Quem tinha intimidade com Jesus, já sabia que é o lugar fatal onde Jesus ia chegar, era lá mesmo. Porque quando você vive completamente quem você foi chamado para viver, você vai ser espancado. E você vai ser adorado. Quem tem intimidade com Jesus, tem que estar preparado para os sermões dos milhares e tem que estar preparado para os mesmos milhares enfiarem uma estaca nas suas mãos e te pendurarem numa cruz. Sabe qual é o nosso problema? É que nós não conhecemos a trajetória de Jesus.
Nós não conhecemos o homem que foi até a cruz e disse: Deus, perdoa-lhes. Nós não conhecemos aquele que decidiu não viver para si mesmo. Imagine Deus falando: Jesus, você vai ter que ir para a cruz. Jesus falando assim: meu corpo, minhas regras. Deve ser complicado, né, mano? E Jesus chegou a dizer isso: Deus, meu corpo, minhas regras, está valendo. Aí Deus falou assim: para você não. Ele falou assim: então, contudo, seja feita a sua vontade, as suas regras, então, Deus. Paulo vai dizer: apresentem seus corpos como sacrifício, para que Deus possa fazer as regras dele em você. No fundo, falar de cruz é falar de um monte de coisa. Falar da crucificação de Cristo é falar de um monte de coisa. Falar de sacrifício, falar de salvação, falar de ressurreição. Falar. Vamos falar da cruz. Vamos falar da morte de Jesus, para que todo mundo saiba que Ele morreu. Quem sabe, todo mundo sabendo que Ele morreu, Ele não fica lá morto e não pede nada para a gente. Quem sabe Jesus morto, nós podemos transformá-lo numa estátua, ou transformá-lo num símbolo, ou transformá-lo não numa estátua, porque nós não somos idólatras, não num símbolo, porque nós queremos mais do que isso, mas de repente a gente transforma ele numa mensagem, num discurso. Porque Jesus, a mensagem da cruz, sim, eu amo a mensagem da cruz, até morrer eu a vou proclamar. Levarei, essa parte nem vamos cantar não, só até proclamar já fica tranquilo, levar a cruz não dá. Porque se a gente transforma Jesus em uma mensagem, se Jesus se tornar uma mensagem, nós não precisaremos encarnar o Espírito Santo em nós. Se Jesus se torna um discurso, nós não precisamos de mais nada, apenas ensinar para as pessoas se pode ou não pode ir para o Lollapalooza. Vamos falar um negócio para você. Não importa onde você foi, não importa onde você vai, não importa com quem você foi, não importa com quem você vai. A única coisa que importa é se, por ter Cristo habitando dentro de você, você se tornou inabalável ou você continua caminhando com as massas. Porque as massas estão lá nos shows, as massas estão dentro dos templos, as massas estão na política, as massas estão em todo que é lugar. E agora eu quero parar de falar disso, eu quero falar de Cristo mesmo. Vamos ser sinceros, gente. Falar de Jesus é um negócio que me constrange. Eu nem sei o que dizer. Mas a primeira coisa que eu queria dizer para você é que Jesus não estava levantando um reinado para combater Roma. Jesus não estava levantando um reinado para combater os homossexuais, não. Jesus não estava levantando um reinado para combater qualquer espécie de ideologia. Jesus não estava levantando um reinado para poder fazer uma mobilização política em Israel. Jesus não estava levantando suas espadas, não estava elegendo deputados. Jesus não estava nem aí para quem eram os deputados. Jesus não tinha bancada evangélica. Jesus não tinha professor crente. Aliás, todos os professores de Jesus foram israelitas judeus. Jesus não estava nem aí para isso, cara.
Jesus estava levantando o reino de Deus, e o objetivo do reino de Deus não era crucificar a Roma, era crucificar o Cristo. O objetivo de Deus não era destruir Roma, mas acabar de uma vez por todas, com a morte. A guerra de Jesus não era, nunca foi, contra um sistema político. A guerra de Jesus era contra a morte. Jesus odeia a morte. A Bíblia vai dizer que a morte é o último inimigo a ser vencido. Porque a morte, ela não está no Rock in Rio. Aliás, ela não é o Rock in Rio, mas ela está lá. A morte não é os caras fumando maconha no canto da praia, mas ela está lá. A morte não é a religião, não é a instituição, que tanto mundo bate falando que a igreja é uma porcaria, mas a morte está dentro da igreja. A morte não é o quadro clínico da sua mãe e do seu pai, nem o seu. Mas a morte pode estar dentro da sua casa. Você está entendendo? E Jesus, ele é tão profundo que ele falou assim: eu vou acabar com a morte. Como que você vai acabar com a morte? Eu vou morrer. Eu vou lá. Sabe aquela coisa? Você está lá gritando, tua mãe fala: eu vou aí, hein? Ou então, você está na faculdade lá, e está tendo debate, e você está lá se acabando e tal, aí você fica sonhando que alguém vem ali, ou encerrar aquilo, ou dar um pau naquele cara que está falando besteira. Você vai ali. Jesus virou para a morte um dia e falou assim: morte, você entrou na humanidade. Adão abriu a porta, junto com a Eva. A morte entrou na humanidade. Jesus falou assim: a morte entrou na humanidade, eu preciso ir lá também e entrar na humanidade. Preciso ir lá entrar na morte, desfazer ela por completo. Porque enquanto a multidão estava gritando: matem Jesus, Pilatos estava lavando suas mãos, e Herodes também. Jesus diz em João capítulo 10, diz: ninguém toma a minha vida, sou eu mesmo que a dou. Ele diz: eu vim ao mundo para trazer vida. O legal é que esse texto começa falando de Judas, quando o diabo entra nele. É engraçado que Lucas, ele pega pesado com Judas, né? Tem evangelho que fala assim: Judas se corrompeu. Outro fala: Judas traiu Jesus. Lucas não, Lucas simpaticamente fala: o diabo, Satanás entrou nele. E aí quando Satanás entra, como diz Lucas, Judas vai lá negociar a morte de Jesus. Sim, como é que a gente faz para matar esse cara? Esse cara está trazendo muita vida. E logo depois, eles falam assim: mas a gente tem que ter cuidado, porque senão a multidão vai querer defender Jesus. Olha que legal. O texto começa dizendo assim: pouco antes da festa das Páscoas. Ou seja, pouco antes da festa da Páscoa, todo mundo amava Jesus. Os caras tinham medo de fazer algo contra Jesus e a multidão se revoltar. Mas pouco depois, a multidão já mudou, a multidão já quer matá-lo junto.
vamos acabar com ele. E aí Judas se encontra com Jesus lá no jardim do Getsêmani, leva guardas. Os discípulos de Jesus tinham 2 espadinhas guardadas, porque Jesus fala durante a ceia, é bom ter 2 espadinhas, não tem problema não, é bom que tenha, porque a própria Bíblia diz que eu fui contado entre os transgressores. E aí que eu queria entrar. Jesus fala que queria ser contado entre os transgressores. Eu pergunto para você, Jesus era um transgressor? Sim ou não? Por que ele então quis ser contado como um deles? Sabe, toda vez que alguém perde alguém muito importante, seja mãe, seja pai, seja filho, e a pessoa acaba de falecer, todo mundo vem para a gente e fala assim, ei cara, não fica assim não, Deus sabe todas as coisas. Cara, não fica assim não, foi da vontade de Deus. Pô, melhorou agora, nossa, eu estava mal, mas essa palavra que você me deu, mudou minha vida agora. Foi a vontade de Deus, Deus quis matar o meu pai, aleluia. Eu vou até adorar agora, né? Meu Deus, por que eu estava aqui triste? Você sabe que Deus matou meu pai? Foi Deus que matou. Não, cara, é isso mesmo, Deus é soberano, Deus é justo. Você tem que ser um crente reformado para você entender os desígnios de Deus, cara. Está entendendo? Mas a real, no fundo é que pode ser verdade, e é verdade, que de fato Deus permitiu. Existe uma vontade permissiva de Deus, existe uma teologia linda para fazer essas coisas. Mas quando eu olho para um Cristo, que ao invés de ser soberano, realizando uma vontade, falando assim, gente, agora é o dia da salvação, aí ele faz uma contagem, vamos salvar todo mundo aqui agora. O Cristo, ele vem, se faz humano, e já não bastasse ter se feito humano, ele caminhou com o humano, ele descobriu, na verdade ele só caminhou com o humano, tendo a percepção clara do quanto o humano era transgressor, porque é bonito falar que Jesus fez homem, mas é muito mais verdade falar que Jesus não só se fez homem, mas se colocou, mesmo não sendo, como um transgressor. Então quando alguém me pergunta, o que eu diria, o que eu digo, o que eu direi, se alguém morrer na tua família, você vier perguntar para mim, o que eu vou falar para você na hora mais apertada da tua vida? Vou falar assim, olha, eu não sei por que o seu parente morreu, eu só sei de uma coisa, existe uma pessoa, que todo mundo fala que ele é Deus, e como se sendo Deus não sente dor, mas existe uma pessoa que fez questão de se fazer igual a você, de se fazer igual a você no seu melhor momento, mas principalmente no seu pior momento. Pensa no pior momento da sua vida, pensa agora, vai, pior momento, o momento mais escabroso da sua vida, não se compara ao que Deus está sentindo nesse momento, quando Jesus é crucificado. Não se compara. Pastor, então é para você falar que a minha dor não é nada? Não, é para falar assim, a sua dor é tudo. A sua dor é muito importante, a sua dor é sua dor. E se é sua dor, Deus se importa, porque Deus não é um Deus que tem uma administração celestial, e fica lá do céu administrando, quem está com dor, para cura, quem está com isso,
midazolam. Quem está com aquilo lá? O bendazol. Está com verme? Bendazol. Deus não fica administrando as situações da terra lá do céu. Quando Deus vê a dor do céu, é como se Ele mandasse o Espírito Santo olhar nos seus olhos, e como se você pudesse olhar nos olhos do Espírito Santo, e Ele emitisse uma mensagem para você, dizendo assim: eu entendo a sua dor, eu sei o que é sofrer. Eu não fiquei aqui do céu julgando a humanidade. Eu desci do meu troninho. Eu me fiz carne. Mas eu não me fiz só carne, eu me fiz carne do lado dos transgressores. E eu não vim para desfazer Roma, desfazer partido político. Eu vim desfazer a morte. Eu vim desfazer a morte. Eu vim condenar a morte. E não importa o lugar que você vai pisar quando você sair daqui. A pergunta não é onde você vai pisar, a pergunta é: você vai morrer ou você vai levar vida? Você está entendendo? Se a gente olha para o lado de fora de uma pessoa, tudo que nós dissermos sobre ela, nós podemos encaixar na palavra julgamento. Agora, se nós nos encarnamos, nos doamos, nós amamos essa pessoa, nós saímos do nosso status e nós nos colocamos ao lado dela, que até então nós estávamos julgando transgressor, mas se nós soubermos de repente não cometer a mesma transgressão, mas saber se colocar no lugar de um transgressor, nós poderemos salvá-la. Mas antes de salvar alguém, antes de salvar qualquer pessoa que não seja você, a pergunta é: você já é salvo? E só tem um jeito de ser salvo, e não é entrando para nenhuma religião, nem para essa. Tem um jeito de ser salvo. Conheço muita gente que Deus está olhando nos olhos dela e está falando assim: deixa eu me fazer tão transgressor quanto você. E as pessoas dizem: não, não, Jesus, eu não deixo você se fazer transgressor quanto eu. Aí Jesus pudesse responder e dizer assim: mas eu posso me fazer tão transgressor quanto você. Eu posso me colocar no seu lugar. E você diz: não, Jesus, eu não quero você se colocando no meu lugar, porque eu acho que você não vai entender o que eu estou sentindo. E ele fala assim: eu não vou entender o que você está sentindo. Eu já entendi o que você está sentindo. Eu já entendi o que você está passando. Eu já entendi tudo que está no teu coração, cara. Porque lá em Isaías 53, se você puder abrir, abre, se não, só ouve.
Verso 1 pergunta: quem creu na nossa mensagem? E a quem foi revelado o braço do Senhor? Ele cresceu diante dele como um broto novo, e como uma raiz saída de uma terra seca. Ele não tinha qualquer beleza ou majestade que nos atraísse. Nada havia em sua aparência para que nós o desejássemos. Ele foi desprezado e rejeitado pelos homens, um homem de dores e experimentado no sofrimento. Como alguém de quem os homens escondem o rosto, ele foi desprezado, e nós não o tínhamos em estima. Mas certamente ele tomou sobre si todas as nossas enfermidades e levou sobre si as nossas doenças. Contudo, nós o consideramos castigado por Deus atingido e afligido. Mas ele foi transpassado por causa das nossas transgressões, e ele foi esmagado por causa das nossas iniquidades. O castigo que nos trouxe a paz estava sobre ele, e pelas suas feridas nós fomos curados. Todos nós, como ovelhas, nos desviamos, e cada um se voltou para o seu próprio caminho. E o Senhor fez cair sobre ele a maldade de nós todos. Ele foi oprimido, foi afligido, e contudo não abriu a boca. Como um cordeiro ele foi levado ao matadouro, e como uma ovelha que diante de seus tosqueadores fica calada, ele não abriu a sua boca. E como o julgamento opressivo, ele foi levado. E quem pode falar dos seus descendentes? Pois ele foi eliminado da terra dos viventes, por causa da transgressão do meu povo ele foi golpeado. Foi-lhe dado um túmulo com os ímpios, e com os ricos em sua morte. Embora não tivesse cometido nenhuma violência, nem mesmo houvesse nenhuma mentira em sua boca, contudo, foi a vontade do Senhor esmagá-lo, fazê-lo sofrer, e embora ele tenha feito da vida dele uma oferta pela culpa, ele verá a sua prole, e prolongará os seus dias, e a vontade do Senhor prosperará em sua mão. Depois do sofrimento da sua alma, ele verá a luz, e ficará satisfeito. Pelo conhecimento, o meu servo justo justificará muitos, e levará a iniquidade deles. Por isso, eu lhe darei uma porção entre os grandes, e ele dividirá os despojos com os fortes, porquanto ele derramou a sua vida até a morte, e foi contado entre os transgressores, pois ele levou o pecado de muitos, e pelos transgressores intercedeu. Quando Jesus chega diante de você e oferece ajuda, ele não oferece como alguém que está te conhecendo agora, ele oferece como alguém que conhece toda a sua vida. Você não precisa explicar nada para ele, você não precisa justificar nada para Deus, você não precisa contar a sua história, apesar de que ele amaria ouvir. Ele só quer tirar a morte de dentro de você. Porque quando a morte sai de dentro da gente, a gente não mata mais ninguém, seja qual for a ideologia. Jesus quer te salvar, não é só para você ir para o céuzinho, pular com os anjinhos, não. Jesus quer te salvar, porque se Ele não te salvar, você vai matar todo mundo na tua frente.
Jesus quer te salvar, porque senão você, ao invés de anunciar boas notícias do reino de Deus, você vai anunciar as piores notícias, que nem são do reino de Deus. Jesus quer te salvar, porque senão, ao invés de você viver a vida eterna, você vai viver brigando com Roma. Eu queria orar com você, feche seus olhos. E nesse momento que você fecha seus olhos, eu queria que você imaginasse mesmo Jesus sentado aí do seu lado, sabe? Onde está essa outra pessoa aí? E colocando mesmo as mãos sobre os seus ombros. E é como se ele dissesse assim: ei, seus ombros estão pesados, né? Você anda carregando dores, né? Seu interior está pesado, né? Você anda batendo de frente com muita gente. Sua mente está pesada. Você anda acusando as pessoas, julgando, se irritando profundamente com elas. Você está triste, né? Parece que alguma coisa morreu dentro de você. Mas Jesus não ia falar isso para te deixar sentindo pesado, chateado e triste. É como se ele, a partir de agora, ele fosse sussurrar no seu ouvido dizendo: ei, vem a mim, você que está cansado, sobrecarregado, porque eu vou te dar alívio. E eu sou capaz de afirmar, sem nenhuma dúvida agora, que Jesus está trazendo alívio para pessoas aqui de uma maneira muito nítida. Vejo dores saindo, emocionais, dores físicas indo embora agora. Uma última pergunta para a gente encerrar. Eu pergunto se de alguma maneira havia um pouquinho de morte dentro da gente e Jesus veio trazer vida e oferecer vida a todos quantos receberem, e interceder também por aqueles que não querem receber. Eu pergunto, quem quer, e eu vou fazer uma pergunta que eu nunca fiz, e quem não quer receber a Jesus hoje, mas está sendo quase que empurrado a recebê-lo de uma maneira que você não sabe explicar, como o Senhor da sua vida, aliás, como a sua própria vida. Quem quer receber mesmo a Jesus hoje como a sua própria vida, para que toda morte, toda acusação, todo espírito de destruição possa ir embora e a vida de Jesus possa vir sobre você.
eu quero que você ore comigo, dizendo para Ele, de todo o seu coração assim: Jesus, eu dou a minha vida ao Senhor, porque no fundo eu entendi que o Senhor veio ao mundo para mexer em algo mais profundo do que o sistema. O Senhor veio mexer com a minha vida. O Senhor não veio trazer soluções políticas, o Senhor veio trazer vida para quem estava morto. O Senhor veio trazer vida a todos. Todos. Então eu recebo a sua vida agora, e eu faço isso de todo o coração, em teu nome, Jesus, é que eu oro. Amém. Amém. Continua ainda orando de olhos fechados. Queria saber, alguém hoje fez essa oração junto comigo, falando: cara, pastor, eu dei a minha vida a Jesus hoje, de todo o coração, eu realmente quero entregar a minha vida a Ele. Eu queria que, do seu lugar, para que eu possa orar por você, sente para mim um pouquinho a luz de lá de trás. Quero orar com você agora. Se você fez essa oração entregando a Jesus, levante uma das suas mãos para que eu possa orar por você. Deus te abençoe, filha. Mais alguém? Deus te abençoe. Mais alguém hoje? Deus te abençoe, mano. Muito. Mais alguém hoje dando a sua vida a Jesus de todo o coração, falando: cara, eu quero essa vida em mim. Levante uma das suas mãos. Eu quero muito orar por você. Muito, muito, muito. Deus te abençoe ali atrás, minha querida. Mais alguém hoje dando a sua vida a Jesus? Deus te abençoe, minha filha. Não é uma questão, sabe, de entrar para uma religião ou para algum tipo de partidarismo, mas é falar: Deus, cara, eu vou mergulhar na sua vida hoje. Há mais alguém? Levante uma das suas mãos, que eu quero orar por você. Deus te abençoe, Deus te abençoe. Há mais alguém? Deus te abençoe lá atrás. Deus te abençoe. Mais alguém? Vou perguntar pela última vez, que eu quero muito orar por você. Está mais alguém hoje dando sua vida a Jesus? Deus te abençoe, mano, lá atrás. Então eu queria pedir uma coisa para você, cara. A gente quer orar pela sua vida. Essa galera veio aqui porque simplesmente eles querem fazer uma oração. Eu queria que você que tomou essa decisão, todo mundo vai ficar de pé agora, vai? Todo mundo me ajuda aí ficando de pé. Você que tomou essa decisão, sai do seu lugar rapidinho. Vem aqui, que a gente quer orar por você, sabe? A gente quer fazer essa oração e quer que esse momento seja especial na sua vida, sabe? A gente quer que esse seja o momento, talvez, que mais vai marcar a tua história. Então, sem medo, se você estava do lado de uma dessas pessoas, já tem pessoas vindo, não tenha vergonha. Se está do lado de uma dessas pessoas, vem junto com ela, para ela não se sentir constrangida. A ideia não é constranger. Tem uma galera aqui pronta para te receber. Queria te dizer, sai do seu lugar, cara, vem até aqui. O pessoal lá de trás, as duas meninas juntas ali. A gente quer orar pela sua vida, cara. A gente está muito feliz. A coisa para a gente que mais vale a pena nesse culto não é se a palavra é muito boa, muito ruim, não sei, se o louvor foi demais. O mais importante é se pessoas realmente decidiram viver uma vida com Jesus. Então sai do seu lugar e vem até aqui, que a gente quer orar por vocês, sabe? Já estão orando aqui, então eu queria fazer uma oração daqui mesmo. Senhor Jesus, cara, muito obrigado pela essa galera que está aqui, nesse lugar. Sabe, nós queremos amar esse povo, Jesus. A gente não quer nada além de se doar para eles de coração aberto e receber também aquilo que o Senhor tem dado a eles, Jesus. Pai, em teu nome nós pedimos que o Senhor venha cobrir a casa deles, que o Senhor venha agir sobre a sua família, que o Senhor venha a revelar a vida sobre eles, para que todo o abismo que havia de relacionamento contigo seja destruído agora, seja quebrado agora, e uma nova caminhada se inicie. Pai, Espírito Santo, nós estamos felizes, porque o Senhor tem gerado fé nesse lugar, amor nesse lugar, vida nesse lugar. Então nós te louvamos, nós te agradecemos, nós te amamos, Jesus. Em teu nome nós oramos, amém.